Deus abençoe, Daniel. As crianças vão sair, então, agora lá para o culto delas, lá atrás. Amanhã, as nossas aulas aqui se iniciam. Eu sei que os professores estão tudo assim, apreensivos, né? Tudo que vai acontecer. Os pais também estão apreensivos, querendo trazer os seus filhos, mas ao mesmo tempo, com as notícias, estão com medo. Mas eu quero que você ore por isso durante a semana. Lembre que a nossa escola estará a partir de amanhã, às 7 horas, recebendo as crianças. E cremos que Deus está no controle. Nada vai acontecer que Ele não permita que aconteça. Amém? Mas nós precisamos orar por isso. Então eu quero orar por você, orar por mim, por nós, para a gente meditar na palavra nesta noite. Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos dedicamos total e plenamente ao Senhor nesta noite. Não porque queremos fazer disso apenas esse momento, nós queremos que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória, aqui, quando nós estamos reunidos, mas também lá fora, em casa, no trabalho, na escola, que nós possamos refletir que somos cristãos, e o Senhor Jesus é o dono da nossa vida. Nos abençoa nesse sentido. Obrigado pelo Daniel, pelos exames e porque tudo correu bem. Pedimos a Tua boa mão sobre a vida dele, da Joana, dos filhos, da nora. Pedimos-te também, Deus, em nome de Jesus, pelo Carlos Schultz, está lá na Romênia, internado, preocupado com a sua esposa que está em outro hospital, os filhos estão em outro local. Ó Deus, coloca também a Tua mão de poder e graça. Durante essa semana nós oramos pela Tata, pelo Josafá e por tantos que nós elencamos ali, pedindo que o Senhor possa estender Sua mão de poder e graça sobre a vida de cada um deles. Pelo Nicolas, aquela criança que nós temos buscado a Tua face também em favor dele. E, ó Deus, agora nós queremos nos aquietar na Tua presença, no sentido de abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a Tua palavra, ao ser explicada de maneira simples, mas que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente e o coração, para que de alguma maneira, ao sairmos daqui, tenhamos a convicção de que o Senhor usou a Tua palavra para falar conosco. Nos abençoa, é o que nós te pedimos. Nos proteja nessa nova semana, agora com o retorno às aulas. Abençoa cada professor, cada equipante, cada criança que vai chegar aqui, cada família que também vai receber de volta no final do dia as suas crianças. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, a partir de hoje nós vamos estudar o Salmo 23. Serão 7 mensagens nesse pequeno salmo de 6 versículos. E hoje nós vamos estudar a primeira parte, será como uma introdução. O Senhor é o meu pastor. E depois, nos próximos domingos, nós vamos estudar cada versículo e o que se refere a esses versículos. O desejo do meu coração, ao preparar essas mensagens, é que você nesta noite, eu consiga despertar em você 3 sentimentos. Se eu conseguir fazer isso, eu estou satisfeito. O primeiro deles é se sentir privilegiado. Você já pensou nisso? Você é uma pessoa privilegiada. Deixa eu trocar a palavra você. Você, não tem jeito de trocar não, né? Você é uma ovelha privilegiada. Porque este salmo, ele foi escrito para destacar o pastor, não a ovelha. Esse salmo não fala nada de que você tem que fazer assim ou ter atitude assada. Esse salmo todo, ele fala desse Deus Todo-Poderoso que é um pastor. E aquilo que Ele pode fazer para as suas ovelhas. Então eu quero despertar em você esse primeiro sentimento, privilégio. Amém? Que você possa dizer isso, eu sou privilegiado, porque eu sou ovelha desse pastor.
Segundo lugar, eu quero que você seja despertado no sentido de proteção. Você não é ovelha de qualquer pastor. Você é uma ovelha do pastor dos pastores, do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses. Isso faz uma grande diferença. Deus, Ele quer que você lance diante dele os seus fardos, porque Ele tem cuidado de você. Por mais que você ache que não, Ele está cuidando em detalhes que você nem imagina da sua vida. Então, privilégio, proteção e, por último, gratidão. Gratidão porque esse pastor, ele cuida de nós de uma maneira tão especial, e como eu falei, a gente nem imagina, porque parece que a gente vive no automático. Então nós não percebemos os pequenos detalhes pelos quais Deus cuida de nós. Você me ouviu orar por uma criança chamada Nicolas. Ele não tem nem um aninho de idade. Meu sobrinho, o Cláudio, e a sua esposa Kátia a Kátia trabalha numa clínica junto com a menina que é mãe do Nicolas. Ela deu à luz faz pouco tempo. E eu vou te mostrar como que Deus é maravilhoso e cuida de nós. Essa criança, o Nicolas, antes de eu falar dele, eu quero mostrar para você o seguinte: quantos de vocês tomaram café da manhã hoje? Almoçaram? Talvez até tomaram um café da tarde, né? Para vir. E você mastiga, faz um bolo na boca e faz o quê? Deglute, engole. E a gente nem percebe que isso é uma dádiva de um cuidado maravilhoso de Deus por nós. A gente faz isso automaticamente. Existe uma membranazinha aqui, que quando você mastiga, engole, deglute, ela tampa para que a comida não desça para o pulmão, porque se descesse você estava perdido, não é? O Nicolas não tem a capacidade para deglutir alimentos. Eu acho que ele tem 6 meses de idade. Diariamente eu coloco ele na presença de Deus. 1 ou 2 semanas atrás, tiveram que fazer uma cirurgia nele, para colocar um catéter, né, uma sonda, para que a mamãe pudesse alimentá-lo. Então seja grato a Deus por livramentos que você tem, que às vezes no automático a gente nem percebe, mas Deus está realmente trabalhando na nossa vida. Tenta imaginar comigo o diálogo entre 2 ovelhas. Um diálogo ovelhístico. Uma das ovelhas, elas não são do mesmo rebanho. Uma ovelha de um rebanho, outra ovelha de outro rebanho. Mas as duas se encontraram ali, estão dando um rolê, e aí de repente uma ovelha fala para a outra: eu estou com medo. E a outra pergunta: por que você está com medo? E ela diz: porque o nosso pastor vai nos levar para o deserto da Judeia. E eu estou com muito medo, porque o deserto da Judeia é muito perigoso. Tem vales profundos que às vezes a gente desce e acaba quebrando a pata. Lá existem muitos animais perigosos, cobras, serpentes, leões. Você acredita que numa dessas idas nossas, lá para o deserto da Judeia, um dia um leão veio e atacou o nosso rebanho, e pegou uma ovelha, uma das nossas irmãs, e nós começamos a gritar por socorro: socorro, socorro! E você acredita que o nosso pastor não apareceu? A outra ovelha olhou, perplexa com aquela história, e diz assim: eu não tenho medo de ir para o deserto da Judeia, porque o meu pastor é Davi. Um dia nós estávamos lá no deserto da Judeia também, e de repente um leão atacou o nosso rebanho. Mas sabe o que fez o meu pastor? O meu pastor pegou o seu cajado, pegou a sua vara e partiu para cima do leão para salvar a nossa irmã. Ele deu cacetadas na cabeça do leão, ele enfrentou o leão e ele tirou a ovelha da boca do leão. Eu não tenho medo do deserto, porque o meu pastor é Davi. Eu fico pensando nesse diálogo das ovelhas, e eu fiquei pensando: feliz era a ovelha que tinha Davi como pastor. Davi, ele foi pastor de ovelhas durante muito tempo.
Essa história que eu contei para vocês não é mentira, não. Uma vez o pai dele mandou ele levar uns pão de queijo, um cafezinho para os irmãos dele que estavam na batalha contra os filisteus. E ele pegou a capanga e foi. E quando ele chegou lá, ele viu medo desesperador nos olhos dos soldados. Inclusive o rei estava acuado, Saul com medo. E ele olhou lá no campo um homem alto, de 2,95 metros, zombando do povo de Deus, zombando de Deus. E Davi então de vez em quando olhava naquilo e olhava para os soldados e pensava consigo: mas será que ninguém vai enfrentar esse cara? E aí ele então se propõe a ir. E eles apresentam ele para Saul, e Saul diz assim: não, menino, você não pode enfrentar um cara daquele lá não, ele é experiente, ele é um soldado de guerra, e você nunca participou de uma guerra, você é um jovem ainda inexperiente. E Davi conta justamente essa história. Ele diz: olha, rei, eu sou pastor de ovelhas, eu cuido das ovelhas do meu pai, e um dia um leão veio atacar o rebanho, e eu peguei na juba desse leão e matei esse leão. Um outro dia foi um urso que atacou o rebanho, e eu também matei esse leão com cajadadas. Mas o legal é que Davi diz assim: o Senhor Deus me deu vitórias sobre o leão e sobre o urso. Hoje, Davi é rei, e ele escreve esse salmo na qualidade agora de uma ovelha. Ele se coloca como as suas ovelhas, sendo uma ovelha do Senhor. Por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor. Interessante essa figura. Ele não disse: o Senhor é o meu rei. Ele não disse: o Senhor é o meu libertador. Ele não disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu escudo. Mas nesse salmo tão lindo que crianças e adultos amam, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Inicialmente esse salmo foi um salmo da experiência de fé de Davi. Por isso eu estou chamando esse sermão de a declaração de fé do crente. Porque inicialmente foi um cântico de Davi. Esse cântico de Davi pessoal foi levado para o templo. E algumas pessoas se identificaram com essa mensagem. E ele então foi colocado no saltério, que é o inário dos judeus. E toda a nação de Israel passou a cantar e recitar esse salmo. Então, quando você se referir ao livro, você diz no plural, salmos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, porque são 150 salmos no inário. Mas quando você quer que a igreja abra um salmo, você diz: vamos abrir no Salmo 23. Eu acho interessante que um escritor, F.B. Meyer, ele diz o seguinte: no Salmo 123, nós aprendemos a olhar mais a responsabilidade do Senhor para conosco, do que atitudes nossas para com Ele. Então isso é maravilhoso demais, e a partir da semana que vem nós vamos ver cada uma dessas responsabilidades que o Senhor como pastor tem por nós. Então a gente pode relaxar, a gente pode descansar, porque esse pastor, ele é maravilhoso. Agora a minha pergunta também é, você sabia que o Salmo 23, Daniel, embora seja conhecido como Salmo do Pastor, ele tem duas metáforas? Você sabia disso? Não é um salmo que fala só de Deus como pastor. Nos versículos 1 a 4, o salmista Davi, ele retrata Deus na figura de um pastor. Então ele fala de Deus como pastor, um pastor fiel, um pastor cuidadoso. Isso era muito fácil do seu público entender, porque a maioria das pessoas eram pastores. Mas a partir do versículo 5, de maneira abrupta, ele muda simplesmente o discurso dele. Ele deixa o pastor de lado e passa a tratar Deus, o Senhor, como um hospedeiro. Ele se sente agora não mais ovelha, mas ele se sente um hóspede numa casa ou numa tenda muito chique, em que o hospedeiro está recebendo, servindo um rango esperto para ele. E a gente vai ver
cada um desses detalhes mais para frente. De onde que vem essa figura de Deus como pastor? Vamos vasculhar a nossa Bíblia inicialmente lá no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 15. Eu fiquei maravilhado com esse texto aqui e eu quero compartilhar com vocês. Nesta época, José é aquele grande homem que conduz o mundo da sua época. Ele é abaixo de Faraó, o manda-chuva no Egito. Lembram da história de José? E depois ele chama os pais, o pai dele com sua família, e eles vão morar no Egito durante aquele período de seca, e José sustenta sua família, e o tempo passa, e um dia o telefone toca lá na casa do José, e alguém fala para ele: senhor José, eu quero informar que Jacó, o seu pai, está doente. Olha comigo, 48, verso 1. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está enfermo, está doente. E José então pega os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e vai visitar o seu pai, lá na terra de Gósen. E quando ele chega lá, olha comigo no versículo 15, depois do bate-papo, do cafezinho tomado, Jacó passa a abençoar os filhos de José. Olha comigo no versículo 15. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje. Fiquei maravilhado com isso. Jacó, ele entendeu que sua vida, com todos os percalços, ele foi enganado pelo seu tio, né? Ele trabalhou para uma esposa, o tio deu outra, e a vida de Jacó não foi fácil. Ele teve uma luta, né? Mais para frente com Deus, e a vida dele não foi fácil, mas olha que legal, ele diz: olha, Deus tem sido o meu pastor. Significa que ele reconhece o pastoreio de Deus na vida dele. E o interessante é que Jacó está no final da sua vida, e ele então manda chamar todos os seus filhos, e ele abençoa um por um. E lá na frente, no capítulo 49, no versículo 33, diz assim: ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Ele morreu. E eu fiquei pensando assim, gente, tem alguém aqui que vai viver para semente ou não? Por que nós vamos viver para semente? Ninguém vai. Por que nós temos tanto medo da morte? Que barato seria se, quando eu estivesse mais velho, eu pudesse reunir os meus filhos lá em casa, os meus netos, e dizer para eles: olha, eu não sei o dia, pode ser daqui uma semana, um mês, daqui um ano, mas eu estou indo embora, porque a idade está dizendo isso. Eu estou à frente de vocês, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: que eu tenho vivido esses anos da minha vida sendo pastoreado pelo Senhor, e está quase na hora de eu ir embora. Então, por favor, quando eu for embora, eu sei que vocês talvez vão chorar, talvez, mas vocês têm que ter a esperança, porque eu fui encontrar com o meu pastor, aquele que tem sido o meu pastor ao longo da minha vida, e é o meu pastor até hoje. Já pensou se nós aprendêssemos a fazer esse tipo de reunião em casa? Os nossos filhos, os nossos netos, nós entenderíamos que todos nós estamos prontos para enfrentar a morte, e vamos nos reunir com o nosso povo. Nós vamos nos reunir com o nosso povo. Nós vamos nos reunir com o nosso povo. Segundo lugar, vai para Isaías. Os profetas também falaram de Deus como pastor. E olha que interessante. Isaías, capítulo 40, verso 11. O profeta Isaías diz assim:
Vamos lá comigo, 40, chegou. Versículo 10 diz: o soberano, o Senhor, vem com poder. A palavra Senhor, não sei se na sua Bíblia está em letras garrafais, aí, letras grandes, né? Senhor. Essa palavra que é traduzida na nossa Bíblia aqui como Senhor, é o que é conhecido como tetragramon, ou as 4 palavras, é o nome de Deus. Não tem tradução, porque os judeus reverenciavam tanto esse nome que eles passaram a escrever o nome apenas com as vogais, com as consoantes, e eles abandonaram as vogais. Então não tem um nome, mas é esse o nome que Davi usa: Yahvé, o Senhor é o meu pastor. E aqui o profeta diz: olha, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, como pastor. O que ele faz? Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então é esse pastor maravilhoso, médico, protetor, guia, que Davi está invocando. O Senhor, Yahvé, é o meu pastor. E vai algumas páginas para frente, o último texto aí, para frente não, para trás, né? Salmo número 80, verso 1. Salmo número 80, verso 1. Por isso, eu acho que essa declaração de fé de Davi é muito ousada. Sabe por quê? Porque em Israel, Yahvé, o Senhor, era conhecido como o pastor da nação. Olha comigo. Escuta-nos, pastor de Israel. Ele era conhecido como esse líder, como esse guia, esse protetor da nação. Mas como que Davi começa esse salmo? O Senhor é o meu pastor. Não é interessante isso? Isso é ousadia demais, isso é muito legal. Por isso, de maneira assim bem simples e rápida, eu quero destacar 3 orientações, 3 aspectos dessa declaração de Davi. Em primeiro lugar, essa declaração, o Senhor, eu esqueci, vamos lá comigo? O Senhor é o meu pastor. A primeira declaração está no verbo. O Senhor é. A declaração do rei Davi, a declaração é uma declaração atual, é uma declaração presente, é uma declaração que aconteceu hoje. O verbo está no presente indicativo ativo, indica uma dependência diária de Davi ao pastor divino. Davi não está dizendo que o Senhor foi o seu pastor, e nem que o Senhor será. Quando eu olho para alguns cristãos e o testemunho deles, eu fico assim, meio preocupado, porque eles dizem assim: olha, eu já fiz tanto nessa igreja, eu já fui, eu já falei. Eu fico olhando os verbos, estão todos no passado. Nós precisamos atualizar isso. Isso não significa que o seu Alcides, eu converso muito com a dona Shirley, e ela fala lá: Titão, hoje em dia a gente não faz nada, porque bom era quando a gente ia lá para o Camaro, lá, Camaro não, como é que era o nome lá da Parque do Sabiá, e eu fazia panelas de comida e tal. Eu falo: dona Shirley, tudo tem o seu tempo. Mas o Senhor tem que ser o nosso pastor, independente se você conduz as panelas ou não. Davi também chegou uma época da vida dele que ele não saía mais para as guerras. A Bíblia nos relata um fato de que ele estava no seu cavalo, numa batalha, mas ele já estava velho. E de repente, os soldados inimigos partiram para cima de Davi e quase o mataram.
Joabe vem em socorro, matou os inimigos e livrou Davi. Disse para ele assim: agora o Senhor nunca mais sairá a um campo de batalha, para que não se apague a lâmpada de Israel. Então, independente se hoje nós conseguimos fazer ou não aquilo que nós fazíamos, mas o meu relacionamento com Deus tem que ser presente. O Senhor é o meu pastor. Vocês se lembram do maná? Aquele pão que Deus mandava diariamente para os israelitas? Tinha uns camaradas que, com medo de faltar maná amanhã, eles faziam o quê? Eles colhiam muito e levavam para a tenda deles. Aí eles comiam um pouco hoje. Quando no outro dia eles abriam a vasilha, o que aconteceu? Estava cheirando mal e tinha dado bicho. Porque a instrução de Deus é que eles tinham que colher um pouco hoje e comer um pouco amanhã, um pouco depois. Cada dia colher o maná suficiente. Agora, olha comigo. O Senhor Jesus disse assim: quem deu para vocês o verdadeiro pão foi meu Pai. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Gente, nós não podemos nos alimentar de Jesus num culto dominical e passar a semana toda sem ter contato com a palavra, sem orar. É como se nós quiséssemos alimentar semanalmente. Mas o nosso pão, ele precisa ser diário. Nós temos o privilégio de dizer: o Senhor é o meu pastor. Mas em segundo lugar, Davi fala algo muito ousado ao meu ver. O outro aspecto que eu quero destacar aqui é que essa declaração de fé dele, ela é uma declaração pessoal. O Senhor é o meu pastor. Isso é tremendo quando ele diz isso. Quando nós estamos acabando de ler o livro de Josué, ele diz assim, olha, ele chama o povo de Deus e diz assim: gente, olha, vocês têm que tomar uma decisão hoje. Quem é que vocês querem servir? Quem é que vocês querem amar e adorar? E ele diz assim: eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, já tomamos uma decisão. Nós vamos servir Yahvé, o Senhor. Capítulo 24 de Josué. Aí a Bíblia diz que Josué morreu, aquela liderança morreu, e surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Eu fiquei perplexo com essa leitura. Não se passaram muitos anos, foi uma coisa muito imediata. Mas uma geração que ouvia falar do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Davi, do Deus de Moisés, do Deus de Josué. Mas não era o meu Deus. Eu sempre reuni com os meus filhos, eles talvez nem se lembrem disso, mas eu sempre disse isso para eles: eu tenho certeza da minha salvação porque eu creio em Jesus. Se vocês não crerem em Jesus, vocês vão para o inferno. Agora vocês precisam entender uma coisa, que o Deus da Bíblia, ele tem que ser o nosso Deus. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele. É isso que Davi está nos ensinando. Ele, como ovelha, ele está dizendo: olha, o Senhor é o nosso pastor. Não, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu tenho experiência de cuidado com Ele, Ele cuida de mim, como se só eu existisse. Então, meus queridos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó precisa ser também o Deus do Ronibel, precisa ser o Deus da Etel, o Deus do Marcos, o Deus da Camila, o Deus da Joana, do Paulo. Nós precisamos também ter essa declaração de fé pessoal. Eu e você precisamos ter uma experiência pessoal de vida. Quando eu estive no Palácio da Vida, em 1983, nós fomos para o acampamento.
eu era um calouro, assim como a minha turma, e lá no acampamento eles levaram uma jovem que já era veterana para dar um testemunho da vida dela no seminário e tal. Não me lembro de muita coisa que ela falou, não, mas nunca esqueci de algo que marcou minha vida. Ela diz assim: gente, cuidado para vocês no seminário não se envolverem com as coisas de Deus e esquecerem o Deus das coisas. Isso marcou minha vida. Sabe por quê? No seminário, gente, você acorda às 7 horas da manhã, você já está começando com Bíblia, você memoriza versículos, você estuda um texto, você vai para a aula, você tem aula das 8 até 12:30, à tarde você está fazendo tudo, a sua vida no seminário está envolvido com coisas que você faz para Deus. Mas e o perigo de você esquecer o Deus das coisas? Por isso eu digo para vocês: cantar louvor, participar do louvor, participar de ministérios da igreja, trabalhar no mutirão, fazer acontecer é bom demais, porque Deus vai ser honrado por isso. Mas nunca, nunca esqueça de dizer: o Senhor é hoje o meu Deus, o meu pastor. O Senhor é o meu pessoal. Eu tenho um relacionamento com Ele. Vocês se lembram de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia? Eu gosto de ler e prestar atenção nessas pequenas palavras, nesses pequenos detalhes. Ele teve um sonho de uma estátua, contou para Daniel, e Daniel interpretou e disse: olha, tu és o cabeça. E o orgulho dele foi tão grande que ele mandou fazer uma estátua de 30 metros, e eu acredito com a cara dele ali. Mas o interessante é que depois que Daniel, porque ninguém conseguia interpretar os sonhos e dar o significado, Daniel interpretou. Então ele diz assim, lá no capítulo 2, 47, o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e encheu a bola do rei de Daniel. No capítulo 3, nós temos aquela história dos 3 amigos, que quando a fanfarra tocou lá e mandou todo mundo se ajoelhar diante da estátua, os 3 ficaram de pé, e eles foram jogados na fornalha ardente. E alguém chegou para o rei e falou: mas o senhor não jogou 3? Tem 4 lá, e olha, eles estão dançando no fogo, e o fogo não queima. E o rei então manda tirá-los. Nem cheiro de queimado a roupa deles tinha. E o rei ficou maravilhado com aquilo. Então diz o seguinte: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. É o Deus dos outros. Nabucodonosor não podia dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele é o pastor de Daniel, ele é o pastor de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aí Deus quebra esse homem de uma maneira maravilhosa, porque ele era um homem muito poderoso e concomitantemente muito orgulhoso. Um dia ele estava no palácio, alguns versículos para trás, Daniel deu um puxão de orelha nele, falou: ó rei, se arrependa dos seus pecados, porque brincar com Deus é pedreira, ele vai quebrar você. E um dia ele estava no seu palácio, olhando toda a grandeza do seu reino, todo o seu poder, bateu no peito e diz assim: meu braço é que é forte, eu é que conquistei tudo isso. Como é que é, ô Nabuco? O que você falou? E a Bíblia diz que ele foi acometido de uma enfermidade na hora, e ele teve que ser expulso do palácio. Os seus cabelos cresceram, suas unhas, ele foi comer capim com os animais. Mas aí, depois de um tempo, ele diz assim, preste bem atenção: eu levantei os olhos ao céu, e eu percebi, e então louvei o Altíssimo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus. Você vê uma mudança aqui ou não? Não é mais o Deus de Daniel, não é mais aquele Deus de Sadraque e Abednego, mas agora ele traz para si, pessoalmente, por causa dessa experiência, porque ele foi quebrado. Mas ele pode dizer: agora eu faço parte dessa patota,
Agora eu louvo esse Deus, porque o cara, é Ele que é o cara, eu não sou. Eu sou apenas um instrumento dele. Por último, meus irmãos, essa declaração de Davi é presente e precisa ser presente na nossa vida atual. Essa declaração de Davi, ela é pessoal, íntima, ele precisa ser o meu pastor, mas ela é poderosa demais. Sabe por quê? Porque ele começa dizendo assim, olha, o meu pastor é Yahvé. Ele poderia ter usado outro nome, Elohim, mas ele usa o nome de Deus, o nome da aliança. Lembra que quando Deus se revelou para Moisés, enviando ele para o Egito, o Moisés falou assim, mas para aí, eu vou chegar lá e eu vou dizer, olha, Deus me enviou, e eles vão perguntar, mas qual é o nome do seu Deus? Eu não sei. Vocês lembram que Deus falou para ele? Eu sou. Você vai dizer, eu sou, me enviou. Eu sou. É o verbo hebraico que dá origem a esse tetragrama, essas 4 letras. Y, W, H, W. É o nome de Deus. É o nome que nós reverenciamos. Quando o judeu pensa nesse nome, ele traz à memória o grande poder de Yahvé, que derrotou o Egito, destruiu o faraó, abriu o mar vermelho. Esse é o Deus da aliança com Israel. Na época do profeta Elias, o povo estava perdido, o povo estava apostatado da fé. E Elias chegou lá na praça do Baal-Vilela, chamou o povo, chamou o rei Acabe, e diz o seguinte, gente, para que a gente vai ficar em cima do muro? Por que nós vamos ficar cocheando entre 2 pensamentos? Se Baal, por quê? Deus, Elohim, existem muitos. Você pode chegar na faculdade e falar de Deus, não vai ter problema nenhum. Não, nós também acreditamos em Deus. Mas diz assim, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele se fez homem e Ele é Jesus. Não, olha, não fala de religião aqui não. Aqui não pode falar de religião. Então Elias falou, nós precisamos tomar uma decisão. Quem é o Elohim? Quem é o Deus verdadeiro? Se é Baal, vamos adorar Baal. Mas se é Yahvé, vamos adorar o Senhor. E vocês conhecem a história. Eles prepararam o sacrifício e Elias falou, não põe fogo não. Prepara o sacrifício aí e clama para Baal. Se ele existe, ele vai aceitar esse sacrifício pelo fogo. E esses meninos clamarem, gritarem, chicotearem. Chega agora, tá? Ele fez o sacrifício às 3 horas da tarde. E ele fez uma oração simples, dizendo, Yahvé, mostra para esse povo que o Senhor é o Elohim verdadeiro, que o único Deus verdadeiro é Yahvé. E o que aconteceu? Antes de acontecer isso, ele mandou jogar água. E a Bíblia diz que o fogo veio e lambeu a água e aceitou o sacrifício. Desde cedo, muito pequenininho, o judeuzinho aprende, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, quem que é o Senhor? Yahvé. O nosso Deus é o único Yahvé, é o único Senhor. Então, quando perguntar para o judeu, quem é o Deus de vocês? O que eles dizem? O nosso Deus é Yahvé, é o Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui nesse mundo, leia com bastante atenção o Evangelho segundo João, porque é o livro que mostra a divindade de Jesus. E você vai perceber isso nas diversas vezes que Jesus diz assim, para aí, quem é que enviou Moisés? Eu sou. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição.
conversando com os judeus, Jesus diz assim: olha, gente, se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Eles entenderam isso. Eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus estava falando que ele era Yahvé. Para mim isso é maravilhoso demais. Portanto, Davi, nesse pequeno trecho, 6 palavras: o Senhor Yahvé é o meu pastor. Ele declara a sua fé. E precisa ser a fé de cada um de nós. Nós precisamos disso. O Calvino, eu estava lendo o seu comentário, e no livro primeiro dele, na página 459, quando ele comenta, eu achei muito interessante isso, e a gente está caminhando para o final. Ele diz assim, olha, preste bem atenção: deve-se observar que Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso da sua própria fragilidade e pobreza. Deus não é pastor de todo mundo, Ele não é um pastor da Universal, né? Ele é um pastor de ovelhas. Mas quem são essas ovelhas? São aqueles que são tocados pelo Espírito e entendem a sua fragilidade e pobreza. Mas não é uma questão social de ter ou não ter dinheiro, é vida espiritual. É alguém que entende que é pecador, é alguém que entende que vai para o inferno se não crer em Jesus. E prossegue: esses que são tocados, eles sentem-se dependentes da sua proteção. O que vai nos proteger não é a vacina. Quem vai nos proteger é Deus. Não estou dizendo que não temos que tomar a vacina, mas quem vai nos proteger é Deus. Então, quando nós somos tocados, nós sentimos protegidos e dependentes desse pastor, e que espontaneamente habitam o seu redil. Ovelha precisa estar no redil, aos cuidados do bom pastor. Não existe desigrejado, existem muitos que estão feridos e que precisam voltar ao redil, mas precisam fazer isso espontaneamente. E por último ele diz: e se deixam governar pelo pastor. Nós precisamos nos submeter a esse pastor. A coisa não é do nosso jeito, a coisa é do jeito dele. É ele quem guia, ele quem orienta, ele quem dirige. E ele termina dizendo: Davi, que excedia tanto em poder quanto em riquezas, não obstante, confessa francamente não passar de uma pobre ovelha. É bonito demais. Ele é o rei de Israel, ele mora no palácio, ele tem todo o poder. Mas nesse salmo ele reconhece que ele é uma ovelha necessitada do cuidado do bom pastor. E aí, então ele termina dizendo o seguinte: com o intuito de fazer de Deus o Senhor Yahvé o seu pastor. Para a gente terminar, eu quero que a gente, mais do que memorize esse salmo, a gente vai memorizar. Hoje ficou bem fácil, né? O Senhor é o meu pastor. Aí nos próximos domingos a gente vai aumentando mais matéria aí. Mas eu quero que você saia daqui hoje à noite privilegiado. Que você possa, do fundo do seu coração, entender isso. Puxa vida, olha, como que Deus é gracioso. Pegar um almirão perdido e fazer de mim uma ovelha dele. Oh, caramba, isso é bom demais. Não, Almir? Deus é tremendo. Se cada um de nós for honesto consigo mesmo, a gente estava muito mal na fita, mas Deus maravilhosamente nos alcançou. Em segundo lugar, eu quero que você se sinta protegido. Se o Senhor, Yahvé, aquele que derrotou o faraó, que jogou as pragas, derrotando todos os deuses falsos do Egito, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele que guiou o seu povo até a terra prometida, esse é o nosso pastor. Ele pode ficar tranquilo, que Ele está no controle da sua vida. Ele disse que você está nas mãos dEle,
ninguém pode tirá-lo das mãos dele. Isso não significa que você está imune a problemas e a adversidades. Mas ele está dizendo que você está nas mãos dele, seja aqui, seja na outra vida. E ele vai dar a você um corpo perfeito, ressurreto, para viver a eternidade com ele. E por último, eu quero fazer uma proposta. Porque nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade na nossa nação. O mundo está vivendo um momento difícil. Hoje, uma irmã mandou um zap para mim de um médico desesperado, falando que ele é médico no Santa Clara, e que lá está lotado a UTI, ele trabalha na UF também, está lotado. Eu sei que ele pintou um quadro assim muito difícil. E ele disse o seguinte: olha, as minhas filhas, eu tenho 4, elas não vão voltar para a escola, elas vão estudar lá em casa. Eu comecei a analisar, falei, cara, mas você pode pagar, né, para suas filhas ficarem em casa estudando, né? Então, ele diz, olha, eu não quero tomar decisão por vocês, mas, tipo assim, se eu pudesse decidir, eu não mandaria seus filhos para a escola. É difícil, não é? Mas se a gente parar dentro de casa e não viver a vida, talvez isso vai ser muito mais difícil e pior para nós. A gente precisa ir, sim. Como todos os dias eu oro, Pai, eu ponho a mão no volante do meu vermelhinho e digo, olha, me proteja, que a tua mão esteja comigo no meu ir e no meu vir. O Senhor é o Deus que me guarda na saída e na entrada. Então a proposta é deixar o medo, a ansiedade nas mãos do pastor. Ele sabe quais são os seus medos, ele sabe quais são as suas ansiedades, quais são as suas adversidades, suas dificuldades. Mas diga para ele isso. Deus, o Senhor Yahvé, é o meu pastor. Exponha diante dele as suas necessidades. Eu quero que a gente faça isso no culto. Estava conversando com o Samuel. O culto tem que ter um momento em que a gente vem, louva, mas também coloca diante de Deus as nossas necessidades. Abre o coração. Não precisa fazer isso publicamente, mas reunidos, cada um no seu lugar. Você pode até tomar nota em casa das suas lutas, dos seus problemas, das suas adversidades, e aí você vem, e no momento que a pessoa que está dirigindo o culto der essa oportunidade, você pega o papelzinho e diga, Senhor, estou aqui, exaltando o teu nome. Eu digo para o Senhor, sou tua ovelha, preciso da sua ajuda, preciso do seu poder, preciso da sua presença. Está aqui, ó. Tenha certeza que Deus está vendo, ouvindo, e Ele vai cuidar dos seus problemas. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Baixa sua cabeça comigo. Senhor, mais uma vez, exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome porque o Senhor é o meu pastor. E é o pastor de cada um dos meus queridos irmãos aqui nesta noite. Minhas irmãs, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Pastor, nós estamos preocupados com o dia de amanhã, seja aqui na escola, seja em casa. Como aquele médico falou, parece que há uma segunda onda e a narrativa quer nos intimidar, quer nos causar medo. Nós não queremos ser inconsequentes, mas queremos enfrentar a vida, não sozinhos, mas queremos enfrentar a vida com o Senhor, porque o Senhor é um pastor presente, é um pastor pessoal, é um pastor todo-poderoso.
Seja conosco, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vou te convidar a ficar em pé.